gente está sempre apoiando aí a reformulação. E a chamada que eu coloquei do Cheirorô é que eu estou fazendo uma brincadeira, né, justamente com o nome do Chororô, do Botafogo, porque virou Cheirorô, né? Eles já estão sentindo o cheiro, né? Primeiro o Caçapa falou que tinha um cheirinho de título. E eles estão sentindo o cheiro de arregada histórica. Eles estão percebendo que tem chance deles perderem esse campeonato e aí já estão começando a chorar. Estão fazendo, botando a culpa na CBF, né? Avisar a galera que eu estou ao vivo aqui. Cara, botando culpa na CBF, dizendo que estão roubando o Botafogo, que está tudo armado. Cara, eu fico impressionado. A gente vai falar sobre tudo isso, falar sobre mercado da bola. Olha só, eu procurei saber aqui sobre alguns atletas, inclusive tudo normal no Flamengo. Isso para o Landim implantar a SAF no final do ano. Rapaz, muita gente falando isso, né? Eu não posso acreditar que o presidente possa pensar em fazer uma coisa como essa, né, cara? Fazer de propósito, isso não existe, tá, gente? Isso não existe. Se realmente, aí fecha a conta, passa a régua. Se o presidente do clube quer o mal do clube, aí passa a régua, fecha a conta. Olha, a gente teve o João Guilherme, né? A gente vai falar sobre o João Guilherme ainda aqui, ele falando no BarbaCast. Pode vê-lo em breve. Olha aqui, ó, olha só. Valentim Barco, bom de bola aquele garoto, né? Você gosta? Eu acho ele bom. Você pode vê-lo em breve no seu time. Será? Diz que tá na lista. Diz que tá na lista? Gosta? Gosta. Então o Valentim Barco te agrada? Sim. Você pode vê-lo de vermelho e preto ano que vem. Opa, aí, novidades. Você ficou até meio sem palavras, né? Então, você curtiu? O podcast que conseguiu. Pois é, e lembrando que o BarbaCast aí também, inscreva-se lá, nosso amigo Cota, né? O João Guilherme falou que está sabendo de algo, que está na lista aí o Barco, né? O jogador Valentim Barco, 19 anos, cara, destaque aí, né, do Boca. Olha, eu vou falar para vocês, hein? Seria uma contratação e tanto. O garoto é bastante versátil, atua como lateral esquerdo, como meia. Eu, sinceramente, gostaria de ver no Mengão. Eu já vi alguns jogos dele aqui, entrei no YouTube, eu dei uma olhada. Rapaz, joga bola, hein? Joga bola. Agora, tem outra situação para falar para vocês aqui, com relação, inclusive eu não coloquei na chamada, o menino, né? O Matheus Gonçalves, o Red Bull Bragantino está querendo contratar, está oferecendo uma baba aí, né? Deixa eu bloquear um cara aqui com falta de respeito. Ele tá falando do quê? Ah, rapaz, é botafoguense. É botafoguense, é o Cheirorô. Cheirorô, não é chororô não, agora é Cheirorô, né? Vamos ficar no cheirão, não é nem cheirinho, cheirão. Porra, já disseram que são campeões, fizeram um estardalhaço, estão aí cheios de soberba, né? E já estão então começando a ratear, né? Soberba geralmente é castigada. A gente vai falar também ainda sobre o mercado da bola, né? Então, o Matheus Gonçalves, o Bragantino, quer muito a contratação dele, já entrou em contato, tá? Inclusive com a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo não aceita vender o Matheus Gonçalves, como fez o Natan. Eles querendo pagar merreca, a diretoria do Flamengo, né? Oferecendo aí 20 milhões de reais pelo Matheus Gonçalves. 20 milhões de reais. E o Flamengo permanece com 50%. Vocês estão de brincation with me. Fiquei sabendo que o Bragantino ofereceu 20 milhões de reais, mais 50%. O Flamengo ficando com 50% do Matheus Gonçalves. A gente está falando de 4 milhões de euros, menos de 4. Eles querem fazer um negócio parecido com o Natan, lembra do Natan, o zagueiro Natan, que agora tá brilhando, tá arrebentando lá. Tá lá fora, tá bem demais. É o que eu falo para vocês. O Flamengo tem que ser malandro. O Flamengo já falou, né, tá certo, que não aceita vender e quer o garoto de volta. Ele volta em janeiro a se apresentar no Flamengo. Olha só, o Daniel Ferreira,
Verdade, Papa. O Mauro César está falando que o Botafogo está de vitimismo. KKKK. Inclusive, influenciadores grandes aí de Botafogo, se é que tem influenciadores grandes, podem ser... Olha ele aí! Olha ele aí! Como aquele narrador. Olha ele aí! Então, Pedro Mengão Melhor e também do canal o Pedrão Oficial, desculpa, está aí na tela com a gente. A gente está falando aqui agora do vitimismo, né, do Botafogo. O Mauro César falou sobre isso. Vitimismo do Botafogo. E aí, Pedro, você chegou na hora boa. Eu vou falar justamente da postagem do cheiro... Começou o cheirorô. Sabia? Eu estou chamando agora de cheirorô. Não é chororô, não. É cheirorô. Né? Eles estão sentindo que o cheiro de título virar cheiro de M. Estão percebendo que o Botafogo está rateando, né, Pedro? E estão começando a chorar. O Felipe Neto, viu a postagem do Felipe Neto? Isso, chamando a CBF disso, de aquilo. Entreguem o campeonato. A CBF já decidiu o que vai acontecer. Gol de mão vale contra o Botafogo, mas anulam quando é a favor. O cara queria gol de mão, velho. O cara tá... Entidade suja, corrupta e safada. O cara assume que o gol foi de mão e ele prefere que o erro contra o Botafogo tenha sido... tem um erro a favor também dele. Tipo assim, ele está querendo dizer o seguinte: eu vou pagar um erro com outro erro, né? Eu vou resolver um erro tendo um erro a favor de mim. É o típico... Meu irmão, eu vou te falar, velho. Que situação, né, cara? Que situação. O cara fala que erraram contra o Botafogo, agora tem que errar a favor. Aí fala que a CBF é suja, corrupta e safada. Eu vou dizer o seguinte: eles não me falaram nomes, mas me disseram que a CBF pode processar influenciadores que estão acusando de corrupção sem ter provas, né, Pedro? Claro, né? Você acusar uma entidade de algo tão grave assim, né? É evidente, pode gerar processos aí, né? Porque o futebol é levado muito paixão e coisa e tal, aí de repente ele pode sair dessa aí falando isso. Mas, cara, porque o Botafogo, cara, além de ter perdido para o Cuiabá, esse desespero do torcedor do Botafogo, ele vem porque agora eles têm um jogo contra o Palmeiras difícil, lá dentro do tapetinho. Eles só tem jogo difícil. Eles só têm jogo difícil. Só tem jogo difícil. Eles perderam já o jogo que era o mais fácil. Sim, era o jogo mais tranquilo, né? Para eles, e desde que o Malvadão foi lá, esse tapetinho aí não vem funcionando, não, né? Desde que o Malvadão foi lá, esse tapetinho aí, o Botafogo empatou, acho que não ganhou mais o Botafogo, né? O Botafogo empatou com o Goiás, o Botafogo empatou com o Atlético Paranaense e perdeu para o Cuiabá, dentro de casa. Desde a derrota para o Flamengo, eles não vencem mais lá no estádio Newton Santos. Então, assim, tem as digitais do Malvadão nessa questão do tapetinho, que eles tinham uma confiança muito grande quando eles jogavam lá no Newton Santos, e parece que essa confiança aí foi por água abaixo. Agora eles têm o Palmeiras, depois eles têm o Vasco desesperado, lutando contra o rebaixamento, empatou agora há pouco, ontem, quer dizer, contra a equipe do Goiás, depois eles têm Grêmio, depois eles têm Red Bull Bragantino fora, depois eles têm Fortaleza fora de casa, que vai ser um confronto difícil, porque vai pegar um Fortaleza agora mobilizado, buscando uma vaga na Copa Libertadores, o que seria diferente se eles enfrentassem o Fortaleza antes da final da Sul-Americana, porque pegariam um Fortaleza desmobilizado, né, para a final da Sul-Americana, e aí o Fortaleza perde. O Fortaleza não tem nem garantia de ir para a Libertadores, então é mais um up que tem o Fortaleza em tirar pontos do Botafogo nesse momento. Depois eles têm o Santos, no Newton Santos, vai ser um jogo difícil, porque o Santos está lutando para não cair. Tem o Coxa fora de casa, acho que desses aí é o jogo mais fácil. Cruzeiro e Inter fora. Assim, cara, o Flamengo, pelo Flamengo, Gabriel, se o Flamengo tivesse com aquela vontade mesmo, já dava para a gente ter encostado no Botafogo há muito tempo, cara. 3 jogos. 2 empates contra os reservas do São Paulo, Inter e São Paulo, e aquele jogo com o América Mineiro. 6 pontos. A gente estava a 3 do Botafogo. Era difícil ganhar esses jogos? Não era difícil. Não era difícil. Mas, infelizmente, é o Flamengo, é o retrato, né, da temporada 2023 do Flamengo.
é esse fracasso aí. Eu acho que a gente vai acabar sem título realmente, não vai ter jeito. Agora, acende o alerta aí para o Botafogo, porque o Palmeiras está chegando. O Palmeiras agora só tem um brasileiro, parece que recuperou o fôlego, recuperou a moral. Ô, Pedro, eu arrisco dizer que o Flamengo está muito acomodado para a gente acreditar em título, né? Exatamente. Aí fica chato, aí parece que o torcedor acha que a gente está querendo iludir só para criar uma coisa, sabe? Só que, cara... Não está na pegada daquele time de 2009. Pô, aquele time de 2009, Gabriel, a gente venceu o Palmeiras fora de casa com direito a gol olímpico do Pet. Tu tem noção da parada dessa? Venceu o Corinthians de Ronaldo. Demais, né, cara? Oi? Tava lutando demais, era um time sensacional. Pô, cara, venceu o Corinthians do Ronaldo fora de casa. Lembra que o Felipe no pênalti ficou tão puto que ele nem quis pular ali no pênalti do Léo Moura, né? Mas teve uma situação ruim também, aquele empate com o Goiás no Maracanã, lembra? 0-0. Deu aquele empate. Mas ali eu acho que foi nervosismo, cara. Foi nervosismo. Posso falar outra coisa? Ô, Pedro, a galera tá falando do Matheus Gonçalves aí, que só deve sair do Flamengo por 30 milhões de euros. Eu dei uma informação aqui exclusiva ainda agora. Você pode querer falar lá no teu canal, como a gente não publicou ainda em mídia nenhuma. O Bragantino procurou o Flamengo e ofereceu 20 milhões de reais pelo Matheus Gonçalves. Só que eles ofereceram 20 milhões de reais e 50% dos direitos. O Flamengo permaneceria com 50% e eles, né, com isso, continuavam ano que vem com o garoto, acreditando numa grande venda posterior e que o Flamengo ainda assim ganharia os 20 milhões e mais essa grande venda. O Flamengo não aceitou e nem tem que aceitar. Trata-se de 3,8 milhões de reais, milhões de euros. É muito pouco dinheiro para uma joia como o Matheus Gonçalves, concorda? Não, sem dúvida nenhuma. O Flamengo não vai aceitar e nem tem que aceitar isso aí. O Matheus Gonçalves é um jogador que vem ganhando uma rodagem no Bragantino. Acho que foi importante esse empréstimo para ele numa equipe que ele joga mais, ganha mais minutos naturalmente. E no ano que vem tem tudo aí para ele trabalhar com o Tite. Olha só, Pedro, eu não gostei desse nome aqui não. Eu não sei você. Que, segundo aí o jornalista Bruno Lemos, da S1 Live, o Flamengo está interessado no zagueiro Lucas Halter, né, do Goiás. Tem 23 anos, é jovem, vem de uma lesão séria aí, né, também. Se não me engano, cirurgia, né? Foi convocado para disputar o Pan-Americano com a seleção olímpica, mas foi cortado por lesão, tá? Tem 22 jogos como titular no Goiás, 3 gols, 4,4 cortes por jogo, 1,3 desarmes por jogo, 1,3 interceptações por jogo, 5 bolas recuperadas por jogo, 6 jogos sem sofrer gols, 0,8 faltas por jogo, 65% de duelos ganhos, 83% passes certos, 57% em bolas longas certas. Lucas Halter, zagueiro do Goiás. O Goiás briga lá embaixo na tabela. Ver o Flamengo buscando um zagueiro de um time que briga lá embaixo na tabela para não cair, me deixa... Apesar de ele ser bom jogador, eu sei que o Lucas Halter é bom, mas, cara, não te incomoda também não, Pedro? O Lucas Halter, na verdade, ele está emprestado ao Goiás, né? Ele é jogador do Atlético Paranaense. Assim, para tu ver, é um jogador que é do Atlético Paranaense que está emprestado ao Goiás. Então, nem o Atlético, né? Ele não joga no Atlético. Então, se ele não joga no Atlético, como é que ele vai jogar no Flamengo? Você está sendo simplista, Pedrão. Tudo bem, mas existe um trabalho de scout em cima disso para a contratação desse jogador? Eu duvido. Porque o Flamengo não costuma ter esse modus operandi para contratar jogadores. Geralmente é a grife. O Cebolinha, fulano, vai lá e contrata. Né? Não à toa, o Flamengo não... Na verdade, quando o Flamengo usa o seu scout, como usou com o Fabrício Bruno, né? Fabrício Bruno? Fabrício entrou e jogou bola. Jogou bem. Pode ser o caso do Lucas Halter? Pode, de repente. Só que aquilo, vai vestir a camisa do Flamengo, vai pesar... Ele vai aguentar o peso da camisa do Flamengo, porque tudo isso entra também, né? Não adianta ser bom no Goiás, não significa que é bom lá, que vai vir para o Flamengo e vai jogar bola, né? Então, tudo isso tem que ser pesado também, tem que ser avaliado, né? É um jogador... Eu estava vendo um jogo do Goiás contra o Botafogo, ele fez gol no Botafogo, né? De cabeça, né? Depois o Botafogo empatou o jogo foi 1-1, dentro do tapetinho. É um zagueiro bom, né? Na bola aérea. Só que tem que avaliar essa situação aí, né? Para ver se ele vai vestir a camisa do Flamengo e vai... Não, tô aqui, vou dar conta do recado. Agora, é claro que existem outros zagueiros no mercado aí, no mercado,
mais caros, né, que demanda mais poderio financeiro da parte do Flamengo, que o Flamengo poderia estar tentando de repente, né? Ou então botar esse departamento de scout, de centro de inteligência para trabalhar, porque zaga é um setor que vai precisar de uma reformulação forte para o próximo ano, porque estou botando lateral aí também. Felipe Luiz deve se aposentar. Para mim, o Flamengo tem que mexer na lateral esquerda. O Davi Luiz também, não sei, de repente. O Flamengo vai precisar, eu acho que o Davi Luiz acaba saindo. O Flamengo vai precisar, né, contratar muito agora para janeiro. Muito. Papa Bruno Mendes parece que não vai renovar lá no Corinthians e é um dos nomes que pode chegar no Flamengo também, tá? Não podemos cravar, porque não sei o que aconteceu, que depois da chegada do Tite parece que deu uma esfriada, né? Mas eu, sinceramente, acho que é um nome aí, né, interessante. Não sei se vocês concordam comigo, apesar de... Cara, é um gringo, né, que está se adaptando ao futebol brasileiro e eu não sei o Pedro, mas eu acho um bom zagueiro. Quem? Bruno Mendes. Cara, esse aí também não é titular no Corinthians, né? De vez em quando ele joga ali na lateral direita, né? Porque a dupla titular hoje com o Mano Menezes é o Gil e o Lucas Veríssimo, que o Flamengo também quis há um tempo atrás. Mas o Lucas Veríssimo, para mim, está bem acima. Esse que é o problema. É jogador para compor elenco. Agora, o Corinthians também não está bem. É o que eu falo. Lucas Halter, Bruno Mendes. O Flamengo está buscando jogadores em times que não estão bem, cara. Entendeu? Sim. Mas tem aquilo também. Tá num time que não tá bem, de repente encaixa no Flamengo ali com Tite, coisa e tal, joga bem, né? Tem essa situação também. Agora, o ideal mesmo seria o Lucas Veríssimo, né? Mas o Flamengo lá atrás não quis fazer, né? Não quis aceitar a cláusula do Benfica lá, o Corinthians aceitou e acabou levando esse jogador, que para mim é muito bom jogador, né? Jogador de seleção aí. O Tite já convocou o Lucas Veríssimo, inclusive. Vamos ver, né? O que o Flamengo vai arrumar para a defesa aí para esse ano de 2024.